Boa noite, turma. Todos aí muito bem-vindos novamente. Hoje a aula estou eu sozinho aqui, infelizmente, por conta desses problemas de comunicação, mas eu já passei o link para a representante. Não, eu acho que ela não vai conseguir compartilhar com vocês a tempo e modo, nem ela conseguiu entrar. E, de qualquer forma, vai ficar disponibilizada a aula de hoje no meu canal do YouTube. E qualquer dúvida, vocês me chamem aqui no WhatsApp quando ele voltar a funcionar, que a gente compartilha e resolve tudo, tá ok? Mas é só para a gente não perder a nossa aula e não perder toda a nossa sistemática aqui. Primeiro, alguns recados básicos, turma. Semana que vem, na segunda-feira, não tem aula por conta do feriado, do Dia dos Professores e de Nossa Senhora Aparecida. E na outra semana, no dia 18, vai ser a nossa prova inicial. E a nossa prova inicial, a matéria dela é até a nossa aula de hoje, tá ok? Ela vai ficar disponível, o representante vai passar todas as instruções, mas qualquer coisa eu estou à disposição. Vamos lá. Nós já falamos aqui da divisão dos estados, né, da organização do estado entre União, estados e municípios, e começamos e estamos falando aí sobre a organização do estado dos poderes justamente na esfera legislativa, que é a esfera aí justamente que tem as questões e as prerrogativas em questão das leis aí, dos deputados, dos vereadores, dos senadores, né? Aqueles que são responsáveis por legislar, ou seja, aprovar, criar leis e fazerem algumas fiscalizações às quais a gente trabalhou na última aula. Na aula de hoje, a gente entra trabalhando, turma, justamente as garantias, vedações e imunidades parlamentares. Quando a gente trabalha isso, garantia, vedações e imunidade parlamentar, nós temos justamente que os congressistas, dentro do seu estatuto, traçam uma norma e direitos, imunidades, incompatibilidades e prerrogativas. Justamente para quê? Nós já vimos que o Poder Legislativo ele se comunica com o Executivo e Judiciário, mas há uma vertente, há uma tônica em que os três poderes são independentes entre si. Então, por conta disso, o Congresso Nacional, formado ali por senadores e os deputados federais, tem um conjunto de normas aí que traz uma blindagem. Quando eu falo em imunidade, direito, é uma blindagem para que eles não sejam violados nos seus direitos, nas suas funções, nos seus deveres, por outros poderes, tais quais o judiciário e o executivo, né? Tratando aí de imunidade, de incompatibilidade, uma série de prerrogativas. Então, nós temos um regime jurídico aí dentro do Congresso Nacional. A primeira questão que a gente tem são as prerrogativas, né? Que são instituídas em favor do parlamentar, que são aqueles ali que a gente vota e ali elege e coloca lá dentro, que traz uma independência dele em prol do executivo e do judiciário, né? E essas prerrogativas que ele tem, ou seja, essa independência que ele tem face aos outros poderes da nação, são irrenunciáveis. E você sempre terá, ou seja, o parlamentar, aquele membro do Congresso Nacional, senador ou deputado federal, sempre vai ter essa imunidade parlamentar, enquanto e essas prerrogativas quando ele estiver no exercício da sua função. Isso tudo para quê, turma? Isso tudo para a gente buscar aí, né, alguns objetivos, a gente buscar aí algumas situações extremamente bacanas e... Só um minutinho. E por conta dessas questões, voltamos aqui, né, gente? Nós temos aí, né, as prerrogativas, e dentro dessas prerrogativas nós temos aí algumas divisões. A primeira é a inviolabilidade, né? Inviolável. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e criminalmente, por suas opiniões, palavras e votos. Ou seja, eles têm um livre direito de se expressar, de se comunicar, mas muito cuidado por conta das questões que a gente vai trabalhar aqui a respeito aí do Supremo, né? Você tem inviolabilidade desde que você não vá contra direitos e garantias fundamentais, não incite outras questões, como o próprio Supremo Tribunal Federal já falou, né? Então, essa inviolabilidade é uma imunidade material, ou seja, se você tem uma opinião, uma expressão,
essa expressão e opinião ela é livre, você é um representante da sociedade que te elegeu e, por conta disso, você tem esse direito, né? E aí a gente puxa, atenção, em 2016, a primeira turma do STF recebeu a denúncia contra o deputado federal, na época ele ainda era deputado federal, por incitação ao crime de estupro e queixa-crime por injúria, né? Neste caso, em 2016, entendeu-se que as declarações não tinham relação com o exercício do mandato e foram veiculadas na imprensa, não incidindo, no caso, em imunidade material. Então, gente, é muito importante a gente pensar na imunidade material, mas é aquela imunidade que você tem ali no seu exercício da sua função legal. Uma coisa é você, no exercício da função legal, ter essa liberdade aqui, né, civil, criminalmente, para poder falar, expressar e etc. e tal. E fora do Congresso, você ter essa questão aí, que é o que a gente deu como exemplo. Outra situação é a imunidade formal, né? Impede o processo, ou seja, é uma prerrogativa processual, envolve a disciplina da prisão e do processo dos congressistas. Ou seja, você tem uma imunidade processual que não te atinge enquanto você é membro do Congresso Nacional, né? Então, aí eu destaco, os parlamentares não podem ser presos, a não ser que em flagrante de crime inafiançável. Agora, caso contrário, eles não podem ser presos. Agora, neste caso de crime inafiançável, os autos têm que ser remetidos para o Congresso Nacional em 24 horas para resolver e o Congresso votar sobre essa prisão aí por meio de seus membros, né? Então, essa imunidade perdura da diplomação até o encerramento definitivo do mandato. Ou seja, a partir do momento que você é diplomado, né, no início daquele ano, após o ano eleitoral, até o término do seu mandato, né? Então, aqui um exemplo, Delcídio do Amaral foi reconhecido o estado de flagrância em razão da prática de crime permanente e inafiançável. Então, tem essa ação cautelar dele aí, 4.039. O processo, gente, ele se dá desde a diplomação, né? Os deputados federais e os senadores são submetidos a um julgamento perante o próprio Supremo Tribunal Federal, ou seja, você tem imunidade, o Supremo aí que tem essa questão de proteger, né? E se a denúncia for recebida após a diplomação, o Supremo tem que dar ciência à casa, e a casa ali, no caso, o Congresso Nacional, vai sustar o andamento da ação. Ah, professor, então por isso que tem muito parlamentar com processo que não tramita? Sim. Por quê? Porque você suspende o processo, né? Então, para você suspender o andamento da ação penal, é necessário o voto da maioria dos membros da Casa, ou do Senado, ou da Câmara dos Deputados, a depender de qual você é representante, né? Este pedido tem que ser feito por partido político representado na Casa, e o pedido deve ser apreciado em até 45 dias pela mesa. Mesa ali que vai votar se susta ou não este processo. Se eu susto o processo, ele não tramita enquanto dura o seu mandato, e aí, consequentemente, você suspende todos os efeitos, inclusive o prazo prescricional do processo. Tá? Outra situação que a gente tem para os deputados e senadores aí do Congresso Nacional são as prerrogativas de foro, né? Ou seja, desde quando eles são diplomados, eles só podem ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal. E essa prerrogativa, gente, ela traz tanto para a ação penal, tá? Antes da diplomação e pós-diplomação, tá? O Supremo sempre vai ter a competência para julgar esses crimes aí. Após o término do mandato, ou do deputado federal ou do senador, não tem mais foro privilegiado, tá? E o Supremo vai entender aí que o parlamentar, se ele renunciar com a intenção de deslocar a competência, a renúncia configura abuso de direito. Isso acontece demais, é uma coisa muito interessante. O processo vai para o Supremo julgar. Quando o Supremo vai julgar, o parlamentar renuncia para o processo voltar para a primeira instância, tá? E aí nada mais do que abuso de direito. A renúncia de mandato é um ato legítimo, turma.
O deputado federal ou o senador que tem um mandato ali, ele pode renunciar a esse ato, tá? Só que não se presta a ser utilizado como subterfúgio para deslocamento de competência constitucionalmente definida, ou seja, era o Supremo e agora não é mais, né? Então, há uma impossibilidade de ser aproveitado como expediente para impedir o julgamento em tempo à absolvição ou condenação. Além disso, os congressistas eles têm limitação ao dever de testemunhar, ou seja, deputado e senador não é obrigado a testemunhar sobre informação recebida ou prestada no exercício do seu mandato e nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou delas receberam informações, porque eles são pessoas de órgãos e instituições extremamente públicas e por estarem por dentro dessas instituições, desses órgãos, dessas questões extremamente públicas, são instituições e pessoas que ali têm muito a conhecer e de informação diferenciada e privilegiada. Além disso, tem isenção do serviço militar, né? A incorporação às Forças Armadas de deputado e senador, embora militares e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da casa. Então, eles não precisam também ir ao serviço militar. Em estado de sítio, tá? Os parlamentares mantêm as suas imunidades também. Porém, as imunidades, gente, podem ser suspensas mediante voto de 2/3 dos membros do Congresso em relação aos atos praticados fora do recinto que sejam incompatíveis com a execução da medida. Então, sugiro que vocês leiam aí o artigo 53 da Constituição, em especial o parágrafo 8º também, tá? Agora, dentro do Congresso Nacional, você tem imunidade absoluta, você pode falar, fazer, acontecer dentro dos seus limites legais das atribuições como deputado ou senador, né? Os deputados estaduais, gente, têm as mesmas imunidades asseguradas aos federais, tá? E os vereadores vão ter imunidade apenas dentro do município aos quais eles representam. As incompatibilidades são as regras que impedem o congressista de exercer certas atividades ou praticar certos atos durante o curso do mandato, né? E onde está essa incompatibilidade? No artigo 54 da Constituição, vou pedir para vocês lerem e estudar também, e podem ser classificadas em funcionais, negociais, política e profissional, né? Então, vamos lá. Deputado e senador não pode, inciso 1, desde a expedição do diploma, firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer à cláusula uniforme. Então, você, como membro aí do Congresso Nacional, não pode ter contrato que envolvam os entes públicos, porque se você é um representante do povo, está dentro do processo legislativo, e você tem a função ali de representar a sociedade como um todo, você também tem a obrigatoriedade de zelar e ter um cuidado a respeito disso, e não participar de contratos com a administração pública. Também, né, eles não podem, né, aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam delicíveis nas entidades constantes na linha anterior, né? Ou seja, eu não posso ter nenhum tipo de remuneração nessas empresas. Também, os deputados e senadores, desde a posse, né, não podem ser proprietários, controladores ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada. Ou seja, eu tenho que pensar que nunca essas pessoas podem ter função, ligação com essas entidades, as quais aí são representadas dentro da sociedade e têm funções principalmente públicas. Não podem ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis, já falamos isso. Não podem patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades, também falamos isso. Não podem ser titulares de mais de um cargo de mandato público eletivo, ou seja, você está ali representando aquela instituição pública ali e não pode ter nenhum vínculo além do seu cargo de deputado ou senador.
Então, vai perder o mandato deputado ou senador. Inciso 1, que infringir qualquer das proibições estabelecidas, principalmente no artigo 54 da Constituição, ou cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Ou seja, se você fizer algo que o decoro não admite, né? Também que deixe de comparecer em cada sessão legislativa a terça parte das sessões ordinárias da casa que pertencer, salvo licença ou omissão por esse autorizado. Então, se você fica mais de um terço sem participar das sessões, você perde seu mandato também, a não ser que esteja devidamente justificado. Também que perdeu ou tiver suspenso o direito político, porque você, se tem a perda ou a suspensão do direito político, você não pode, inclusive, candidatar-se a novo pleito dentro do prazo constitucional. Quando decretar a justiça eleitoral nos casos previstos nessa Constituição. Isso é muito normal quando você tem fraude, algum problema nas questões eleitorais e você pode até ser empossado, mas venha perder seu mandato por conta de uma decisão da Justiça Federal. Depois, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. E aí, se você já tem um trânsito em julgado, você não pode mais ali representar a sociedade por conta disso. Então, Silva, no livro dele, explica que a perda do mandato pode ser por cassação ou por extinção. Cassação, né, gente, é quando eu tenho a decretação da perda do mandato em razão da falta funcional, definida em lei e punida com esta sanção. A extinção é um fato ou um ato que torna inexistente a investidura, né? Você morre, há uma renúncia, há um desinteresse, você não participa mais das sessões do Congresso e você perde ou tem suspenso os seus direitos políticos. Então, cassar é você perder justamente por uma questão funcional e extinguir algum fato ou ato que inexiste aí a nossa investidura, né? Morte, renúncia, desinteresse ou perda do direito político. Então, a cassação está lá no inciso 1, 2 e 4, e vai depender sempre da decisão da Câmara ou do Senado, em voto aberto por maioria mediante provocação da mesa. No processo de cassação no mandato, você tem a ampla defesa e depende da instauração do processo político de apuração das causas, né? Nós temos aquela deputada que foi cassado o mandato dela aí por conta daquela morte do marido dela, né? A extinção, em uns casos, no inciso 3, 4 e 5, né, é a perda do mandato justamente por questões declaratórias, ou seja, reconhecimento do fato que fez com que você tivesse extinto o seu mandato, né? Também provocado pelos membros do Congresso. Então, gente, é incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, né? As prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou percepção de vantagem indevida. É outra situação. Eu recebo vantagem indevida, eu também estou indo contra o decoro parlamentar. Teixeira, assim, estabelece e define. A conceituação do decoro parlamentar se dá, portanto, em torno de dois eixos: tipificação de ato impróprio ou exercício do mandato e a avaliação da indignidade ou da desonra do comportamento do parlamentar. Então, quando eu tenho o ato impróprio, né, se limita a normatizar o desempenho de um papel social específico como representante político, né, que é a indignidade mesmo. E o segundo, que é a desonra, é a totalidade da conduta do sujeito em questão, esteja ou não no exercício das suas funções políticas. Então, além da perda do mandato propriamente dito, né, nos casos aí, a gente pode também ter, né, justamente a inegibilidade para as eleições que se realizarem durante o período remanescente. Na ação pública 470, o STF entendeu que a perda do mandato é a pena acessória e é decretada pelo órgão que impôs a pena principal. Não cabe à Casa deliberar sobre isso. Ou seja, na caso da perda, seria efeito da sentença condenar e fazer com que perdesse o mandato. Isso afasta o parágrafo 2º do artigo 55, em casos de
condenação pelo Poder Judiciário. Esse entendimento foi ponderado em 2013, tá? Quando entendeu-se que a perda do mandato não era automática, mas condição necessária para sua perda e aplicação pela Casa. Esse entendimento não foi editado na medida cautelar 32236, tá? Pois, no caso, foi decretada a perda do mandato do deputado Natan Donadon. Então, gente, a Constituição prevê, como regra geral, que cabe a cada uma das casas do Congresso Nacional, respectivamente, quais são as casas? Câmara dos Deputados Federais, né? E Senado, a decisão sobre a perda do mandato do deputado ou do senador que sofrer a condenação criminal transitada em julgado. E essa regra geral não se aplica no caso de condenação em regime inicial fechado, por tempo superior ao prazo remanescente do mandato parlamentar. Tá? Em tal situação, a perda do mandato vai se dar automaticamente por força de impossibilidade jurídica e física do seu exercício. Como consequência, quando se tratar de deputado cujo prazo de prisão em regime exceda o período que falta para a conclusão do seu mandato, a perda se dá como resultado direto e inexorável da condenação, sendo a decisão da Câmara dos Deputados vinculado à decisão declaratória. Depois a gente tem a figura da renúncia do mandato, né? Você vai abrir mão do seu mandato ali. Isso está previsto lá no artigo 55 da Constituição, no parágrafo 4º, né? Que o deputado ou o senador vai estar submetido a um processo aí que pode fazer com que ele perca o seu mandato, né? E terá seus efeitos suspensos. A renúncia é legítima, reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal, mas não pode ser usada como subterfúgio para deslocar competência. Tipo, o Supremo está decidindo, você não vai ter uma decisão boa, você renuncia para o processo ir para a primeira instância. Então, o artigo 56 da Constituição vem e fala: não perderá o mandato o deputado ou senador. Inciso 1, investido no cargo de ministro de Estado, governador de território, secretário de Estado, Distrito Federal, território, prefeitura, ou chefe de missão diplomática temporária, ou também aquele licenciado pela respectiva casa por motivo de doença, para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa, ou seja, no ano. O suplente será convocado nos casos de vaga, de investidura em funções previstas neste artigo ou de licença superior a 120 dias. O suplente é sempre aquele que vai te substituir ali uma eventual perda do mandato ou afastamento. Ocorrendo a vaga e não havendo suplente, far-se-á a eleição para preenchê-la, se faltarem mais de 15 meses para o término do mandato. Na hipótese do inciso 1, o deputado ou senador poderá optar pela remuneração do mandato, né? O inciso 1 vem e fala justamente se ele tiver aí como outra função, ele vai adequar e cumular esses vencimentos. A Câmara dos Deputados, gente, sempre é composta, né, por representante do povo, que vai ser eleito aí em cada estado, isso a gente já falou também, por um sistema de eleição proporcional, né? O número de deputado federal está vinculado à população de cada estado e não aos eleitores. Isso é um cuidado, ok? Você considera a população e não só quem tem competência para eleger. Se necessário, serão feitos ajustes ano a ano às eleições. Tranquilo até aí, turma? Então, por hoje, seria literalmente essa questão, tá? Falando aqui a respeito desse processo todo legislativo nosso, vou deixar o vídeo aí à disposição para vocês, e desculpem aí, mas a culpa não é minha também, do WhatsApp, não está funcionando, e semana que vem, um bom feriado a todos, e na outra semana a nossa prova inicial. Eu vou dar dicas aí para vocês, e colocar lá no grupo do WhatsApp aí questões referentes aí às provas para a gente tratar e bater um papo. Tá joia? Fiquem com Deus, um grande abraço.